Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa segunda aula de variação linguística. Bastante cuidado, questões têm aparecido, já se estiver no edital, obviamente vão aparecer, então fiquem ligados, não é um tipo de conteúdo comum, mas nós vemos aí aparecer então estes conteúdos, não dominem isso, tanto essa questão dos níveis aqui, quanto essa nomenclatura, vocês vão ter que saber identificar, tá? Já vou mostrar isso para vocês, tá bom? Antes disso, se inscreva no nosso canal, é importante, cada professor tem seu próprio canal, façam a inscrição para cada professor, compartilhem o nosso material, um material gratuito de qualidade para vocês. Certo, queridos? Vamos lá então, olha só que legal. Nível fonético, já está te dizendo, pronúncia. Então eu tenho o que aqui? Olha só, porta, porta e porta. Porta, porta, porta. Diferença no R, nível, aquele Uzinho que a gente ouve, nível, ou nível, um L no final. E o mais, aquele S chiado. Esse é o nível, então, fonético, fonológico, uma pronúncia, certo? Morfossintático, nível da morfologia e da sintaxe. A morfologia na palavra, a sintaxe na ligação entre os termos, tá? Olha só que legal. Ansio, anseio, qual delas é a forma correta do verbo? Verbo ansiar. Verbos terminados em IAR são regulares, exceto aquele grupinho do Mário. Assistam a minha aula sobre verbos, lá o macete do Mário, eu falo sobre isso, tá? O que vai acontecer aqui? Como ele segue uma outra conjugação, ansio é, de acordo com a tia Norminha, incorreto. Seria eu anseio a forma correta. Então, mesma coisa que intermediar. Não pode ser eu intermedio, é intermedeio. Caraca, intermedeio é horrível. De acordo com a tia Norminha, essa é a forma correta. Então, problema aqui. Ele manteu. Não, ele não manteu. Ele manteve. É um verbo derivado de ter, conjuga pelo verbo ter. Aqui é uma forma, né? Com o prefixo man. Então, problema na conjugação. Eu lhe vi, eu ouvi. Qual é a forma correta? Colocação do pronome, tipo de pronome, não pode ser lhe, por quê? Porque eu vi alguém, é um verbo transitivo direto, não pode ser lhe, tem que ser o, eu ouvi, ou eu vi, ou aqui não faz diferença a posição, mas o tipo de pronome, certo? Por isso a relação morfossintática, né? Que tem a ver com a regência e tudo mais, o tipo de pronome. Vocabular. Aqui, a questão vocabular, olha que interessante, os miúdos, os portugueses chamam crianças de miúdos. Miúdo porque é pequeno, tem a lógica, tá? Algumas regiões dizem moleque, outras dizem garoto e a gauchada diz guri. Agora eu lembrei de um detalhe, eu cheguei pro ladinho, o pessoal sempre reclama, professor, chega pro ladinho, eu quero copiar. Então assim, vou chegar pro ladinho aqui, tá? Aí vocês não precisam reclamar, eu sempre esqueço disso, sempre tem alguém reclamando, cara, sai da frente do quadro, pelo amor de Deus, o cara não desentala dali da frente, tá? Legal, né? Então olha lá, a gauchada diz, guri, o garoto, o moleque, o miúdo, tá? No nível semântico, agora eu coloquei aqui porque isso aqui é muito interessante, olha só, o que é um puto? Os putinhos, em Portugal, os putos, um puto. Tenho 2 putinhos em casa, tenho 2 meninos, 2 crianças, 2 meninos, certo? Então, puto, menino. Aqui para nós, no Brasil, tem outro significado bem diferente. O que é cueca? Em Portugal, as calcinhas. A mulher anda de cueca lá. Pois para nós é muito engraçado, mas para eles é este o significado. O que é a camisola? Em Portugal, a camisola é a camiseta. Os jogadores usam camisola. Imagina um time de futebol usando uma camisola, mas lá é a camiseta do time, né? Não seria os jogadores de camisola. Para nós ia ficar uma cena muito ridícula, né? Então, interessante. E olha o que eu coloquei aí. Olha que bonitinho. Vai aparecer aí, ó. Tchã! Olha que bonitinho. Troque as bichas pelos bichos. Opa, o que é isso? Olha o que diz ali embaixo. Diz assim, ó. Este verão, visite os parques de Lisboa. Perceberam? O que são bichas? Isso é uma palavra antiga. A minha mãe usava essa palavra como fila. Troque as filas pelos... Sai da fila e vai te divertir, vai passear.
Então, a minha mãe usava essa expressão bicha representando fila. Depois, com o tempo, essa palavra foi tomando uma outra conotação e aí não se usa mais com esse sentido, né? Às vezes se faz até brincadeira com relação a isso. Mas esse sentido, para os portugueses, acredito que ainda usem. Isso aqui é de um tempo, está até numa gramática, como exemplo, mas foi um outdoor utilizado lá, tá bom? Muito bem, queridos. Legal essa brincadeirinha aqui, mas isso é verdade, tá? Muito bem, variação diatópica. Bom, agora você tem que se preocupar com o nome, nomenclatura. Topos, lugar, então, ou geográfica. Cuidado, pode aparecer, né? Só uma forma nominal, diatópica, ou só a forma geográfica, ou ambas as formas, não sei. O fato é que tem que saber. O que é a variação geográfica? A mudança, exatamente o que eu não deixei de falar aqui, ó, a mesma relação, tá? Só que agora com uma outra nomenclatura, estamos falando de níveis, agora estamos falando de variação e o nome em relação a essa variação. Diatópica, de acordo com o lugar, certo? Telemóvel, os portugueses não dizem celular, eles dizem telemóvel, tá? Nós dizemos celular. Bergamota e mexerica, no Rio Grande do Sul ninguém come mexerica, todo mundo come bergamota, certo? Agora, segundo o Emerson, em Minas, em BH, o pessoal come mexerica. É só nomenclatura, tá? Um penal, quando eu cheguei, quando eu vim morar em Florianópolis, eu recebi a lista de material para a escola, para o meu filho, e na lista trazia penal. Eu liguei para a escola para saber o que era o penal. E aí descobri que o penal é um estojo. Legal, né? Então, essa relação, essa variação regional, a gente acaba identificando muitas vezes. Baguri, tô atrasado. O que é esse baguri? Tô atrasado. Coisa de gaúcho. Guri, coisa de gaúcho. Então, essa linguagem também faz com que a gente identifique a região. Então, muitas vezes a forma de produzir aquela palavra, o que utiliza, né, a gente consegue perceber. A variação diastrática tem a ver com extrato social, tá aqui, ó, extrato, ou sociocultural, diastrática, tá? Que tem a ver aqui, esse dias, o prefixo, né, que esse deslocamento para dentro, né, do extrato, tá? Então, mano não passeia, mano dá rolê. Então, em vez de dizer eu vou passear, vou dar um rolê, né? Tem até uma historinha lá do Cocoricó, assisti muito Cocoricó, né, com meu filho, e aí tem o menininho, né, que é o Cocoricó na cidade, e tem um pequenininho, e que é primo do Júlio, que é o menino da historinha, e aí o menino quer dar um rolê, o pequenininho quer dar um rolê, porque ele mora na cidade e ele dá um rolê. Então é legal isso. A questão fonética dentro dessa relação diastrática, bicicleta, por quê? Porque tem a ver com extrato social, olha que interessante isso, né? Então, eu vou aí identificar o quê? Olha aqui, idade, sexo, nível cultural da pessoa, grau de escolaridade, muitas vezes, né? Isso tudo interfere nesse padrão da linguagem aqui, nesse nível da linguagem, tá bom? Bicicleta, mulher, o advogado, tá? E aí, claro, questão lexical, o que é o presunto? É uma pessoa morta. Mas não é aquele presunto que eu coloco no pão? Nesse caso aqui não, tá? A pessoa morta. Então, a gente sabe e ouve essa linguagem, às vezes em filmes, né? Uma questão sintática, um problema muito sério, que há 3 problemas. Houveram menos percas. Houve menos perdas. Houveram menos percas. E a gente ouve isso sim e acontece. Isso tem a ver com o nível social, nível de escolaridade, obviamente. Isso acontece, gente, faz parte da nossa vida. Inclusive, às vezes a gente fala umas bobagens por aí, né? Com o conhecimento que se tem, a gente fala. Tá? Idade. O que tem a ver com idade? Olha que interessante. Blusa encarnada. Caraca, o que é uma blusa encarnada? Encarnou uma blusa ali. Não, é que assim, ó, encarnado, antigamente se usava encarnado para se referir a vermelho. Em vez de a pessoa dizer blusa vermelha, ela dizia encarnada. Vermelha, tá? Às vezes, pergunta para tua avó aí, que vai sair isso aí. Com relação ao sexo também.
Por quê? Porque a mulher é mais sutil, para cumprimentar, o cara já chega, aí meu, tapão nas costas, aperta a mão, dá porrada, aquela coisa bem ignorante. A mulher já é toda mais delicada, oi querida, né, não sei o que, oi, um beijinho. Então a gente tem que ter cuidado também, às vezes, para cumprimentar, né? Se eu digo pro meu filho, te acalma, a ignorância toda aí, porque é diferente, né? Cada coisa no seu momento. E aqui, o diminutivo também, a gente sabe que dá diferença. A mulher gosta muito do diminutivo, essa forma de... toda mulher? Não, claro que toda mulher não. Estou falando uma característica mais comum, certo? São características comuns. E a questão dos jargões também, nas profissões, né? Então, são comuns. Por exemplo, bradicardia. O que é uma bradicardia? Eu só conhecia essa palavra, meu filho fez 2 cirurgias cardíacas, e eu conheci essa palavra exatamente na segunda, em que ele teve uma bradicardia, né, antes da cirurgia, na pré-anestesia, foi um caos ali. É o contrário de taquicardia, que acelera. Bradi é vagaroso, então a batida lenta, muito lenta. Então é uma linguagem médica, é um jargão médico, faz parte da linguagem. Só vou entender se eu faço parte daquela comunidade ou se eu vou buscar o significado. E outra que é nossa aqui, né? Dos professores, principalmente quem trabalha com concurso. O bizu, vou te passar um bizu. Muito usado, né? Principalmente com militar, gosta muito do bizu, não sei o que, bisurado. E como eu trabalhei muito tempo com essa área, para mim eu acabo usando muito bisurado. Tem a dica bisurada aí, exatamente vem disso aqui. Queridos? Então eu vou dar uma apagadinha aqui, continuar essa parte. Então, um segundinho. Muito bem, tá aí. Quadro novo. Variação diafásica ou estilística, o próprio nome já está te dizendo. Estilística, estilo, tem a ver com a situação, aquela situação mais formal, aquela situação coloquial. Por exemplo, um momento como este, existe um certo nível de formalidade. É óbvio que aqui eu procuro usar, né, uma linguagem mais descontraída, mais tranquila, mas exige um certo nível de formalidade. Eu tomo cuidado, né, com a forma como eu vou representar as ideias, para que fique claro, para que eu também não cometa erros que a gente comete no dia a dia. Gente, isso já é coloquial. Aqueles erros que cometemos no dia a dia, não precisa falar fresco. A ideia é que numa situação como essa, por exemplo, eu vou ter um nível de formalidade, uma situação específica. Se eu for tratar com um cliente muito especial, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu vou usar um outro nível de linguagem, cuidar muito a questão da norma culta. E aquele papo tomando a cervejinha lá, tipo a nossa aula de boteco, então tá lá, a gente tá tomando um papo, né? Tomando papo não dá, né? Mas tomando uma cervejinha, batendo um papo, é bem tranquilo, não vai ficar com muita frescura ali na hora de falar. Então, no papo com a família, a gente até diz as cadeiras, as mesas, essas coisas que a gente faz no dia a dia. Então, essa variação tem a ver com o momento, a situação, certinho? Então, uma entrevista de emprego em um tribunal, tipo de linguagem e tudo mais, tá? Um bate-papo com os amigos, familiares e todas as situações, tá? Muito bem, e depois a variação diacrônica ou histórica, tem a ver com a mudança que a língua vai sofrendo à medida que vai se modificando, né, com o tempo. Se a língua é viva, ela vai se modificando constantemente. E aí os 2 exemplos mais comuns que aparecem por aí, né? Farmácia, que era com PH, hoje é com F. Vossa mercê, que foi vossa mercê, vossa mercê, vosso um C, você... Então a coisa vai se transformando, chegou a você com a transformação, com o tempo. E aqui a mudança. Telefone também, essas palavras que se modificaram com o tempo, é uma série de outras palavras. É só olhar ali na gramática histórica, os metaplasmos são essas transformações, a gente vai encontrar isso aí. Certo, queridos? Então, não se esqueçam de colocar lá o gostei se gostaram, importante para nós, divulguem o nosso trabalho, aulas com qualidade gratuitas para vocês. Grande abraço!